Jeremias, capítulo 18, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Diga amém por essa palavra, amém? Naquele dia, Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo a Jeremias. A ordem é que ele desça, mas a princípio Deus não está falando com ele através de palavras, mas através de uma cena. O oleiro começa a trabalhar em sua frente e Jeremias observa atentamente cada movimento do oleiro. E Jeremias entende que Deus está falando através daquela obra que acontecia diante dele. Queridas, Deus sempre fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão. Sempre que Deus fala, entendemos. Quando você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi Deus, porque se fosse Deus, você não teria dúvida. Se fosse Deus, você teria certeza. A Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Por diversas vezes já ouvimos sobre esse texto. Sempre cantamos: quebra-me, Senhor, e faça-me de novo. Mas quando voltamos para a palavra, percebemos que o oleiro nunca quebrou o vaso, porque quebrar o vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro tem, é habilidade. Ele é perfeito no que faz, ele nunca erra. Mas se o oleiro não quebra o vaso, o que aconteceu então? O texto diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que isso significa? O problema não está no oleiro, mas na matéria-prima, no barro. O impressionante é que o oleiro chama de vaso aquilo que ainda não é vaso, mas barro. O oleiro olha para o barro e diz: isso aqui é vaso. Ou seja, ele é o único que olha para aquilo que todos desprezam e diz: é vaso. Mas não tem formato de vaso, mas eu sei fazer. Eu sou o oleiro. Ele pega o que ninguém valoriza, o que está no chão, e coloca sobre as rodas. Ele molha as mãos e começa a trabalhar no barro. O oleiro analisa o barro, porque se no barro estiver qualquer impureza, uma pedrinha que seja, ele para o processo e retira do barro. Assim é em nossa vida. Enquanto não sai aquela mágoa do passado, uma ferida em nossa alma, aquele perdão que não foi liberado, o oleiro para o processo em sua vida e só retorna quando é retirada aquela sujeira, aquela impureza de nossas vidas. E então a Bíblia diz que nesse processo quebrou-se na mão do oleiro. Mas entendemos que o que é mole não tem como quebrar, mas perde o formato, perde a identidade. Sabe o que alguém que não é oleiro faz? Descarta aquela matéria-prima e pega outra. Mas o oleiro não. Quando o vaso, que é vaso, perde o formato, ele faz de novo. O lugar que você precisa ser quebrado é nas mãos do oleiro. Porque se você quebra fora da mão do oleiro, você será visto como todos te enxergam, barro, sem forma nenhuma. Mas se você quebrar na mão dele, ele não desiste de você. Ele te faz de novo, um vaso novo. E há algo que precisamos ressaltar. O oleiro só trabalha no vaso se ele estiver na roda em movimento. A roda em movimento com o barro que faz o vaso. Entendemos que precisamos estar em movimento. Não podemos parar de crer. Por isso precisamos viver de fé em fé. Precisamos estar sempre em busca do oleiro, sempre em movimento. E então o oleiro pega o barro
e Ele vai decidir o que fazer daquele barro. Ele vai decidir o formato daquele barro. Você entende o que isso significa? Você não pode interferir na obra do oleiro. Ele faz o formato que quiser de você. A obra em sua vida não é sua, mas dele. Ele refaz de novo em suas mãos. Entenda que esse vaso ainda não dá para ser usado. Não podemos chamá-lo de vaso ainda, porque ele ainda está mole. Paulo disse: atento, porém, tesouros em vasos de barro. Cuidado com o que você coloca dentro dele. Sabe aquelas pessoas que começaram agora e acham que estão no topo? Pois bem, eles são apenas vasos. Assim como eu e você, eles são apenas vaso. O que muda é o que tem dentro. E o que tem dentro não é seu, é dele. Por isso é extremamente importante respeitar as fases da vida. Nossas vidas são cheias de fases na mão do oleiro. Entendemos que não é porque esse vaso tem formato de vaso que ele pode ser usado. Não significa que está pronto. Precisamos ter esse entendimento. Ter o formato de vaso não nos faz vaso, porque ainda precisa passar pelo processo. Quando o oleiro finaliza o vaso, a Bíblia diz que ele coloca o vaso no forno. E o vaso, quando vai ao forno em temperatura alta, ele diminui. Ou seja, o processo do vaso é só de diminuir. Grande é só o Senhor em nossa vida. Temos que diminuir diante do Senhor. E o processo do forno é muito difícil, pois as mãos do oleiro não nos acompanham. É quando testamos o nosso caráter. Mas dentro do forno é um lugar de solidão, mas também um lugar de preparo. E precisamos passar por esse processo. É nesse momento que não conseguimos ver o quando, o porquê, nada muda. Só que esse momento é o momento de ficar em silêncio. Sabe o que é o problema? O problema é quando as pessoas vão para o forno, elas só murmuram, só reclamam, não aceitam, não entendem o processo. O problema é que você não fica quieto no lugar que deveria silenciar. Somos imaturos. Por isso que há pessoas que vivem a vida inteira e não alcançam seu propósito. É porque não respeitam o processo para viver o propósito. Precisamos carregar isso conosco. No silêncio, Deus está trabalhando. Você está aflita, angustiada dentro do forno. Deixa eu te dar uma notícia. É ruim, é doloroso dentro do forno, mas o forno está na olaria. Enquanto você está no forno, o oleiro está fazendo outro vaso, mas olhando para você, porque daqui a pouco vai chegar o momento que ele abre o forno e aquilo que era só um barro sujo, largado no chão, agora é vaso. Mas dentro do forno, muitos não suportam e quebram. E o forno não é aberto enquanto o processo não termina. E sabe por que isso acontece? Você murmura, você não aceita e sempre acha que tem razão. E quando o forno é aberto, os vasos que respeitaram e aceitaram o processo estão prontos. E você que murmurou não. Passou pelo mesmo processo, mas que não ouviu e não respeitou rompeu, rachou. E mais uma vez o oleiro precisa te pegar novamente e te levar para as rodas. E aí sim, ele terá que te quebrar, porque você já não é mais uma matéria-prima fácil de lidar. Você já está rígida, mas quebrado. Mas o oleiro nunca desiste de nos quebrar quando estamos rachados. Você precisa aceitar ele terminar o processo. Judas quebrou e foi embora. Pedro quebrou, mas voltou para as mãos do oleiro. Aleluia. Muitos quebram e vão embora. Outros quebram e clamam as mãos do oleiro novamente.
Faz, Senhor, faz de novo, Senhor, faz um vaso novo. Ouça, querida, querido, depois de pronto você vai ganhar a sua casa, você vai ganhar os seus filhos, você vai ganhar toda a sua família. O propósito acontece quando respeitamos o processo. Deixe Deus terminar o processo. Amém? Aleluia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu clamo agora, Paizinho, que o teu filho, a tua filha, Senhor, que esteja agora diante dessa mensagem, ouvindo essa palavra, Pai, que possa voltar para as tuas mãos, Pai, o nosso oleiro, que o Senhor possa nos quebrar de novo e nos fazer um vaso novo, um vaso digno de ser o seu vaso, meu Pai. Que não venhamos entristecer a tua alma nem o teu coração, Senhor. Que venhamos a ser vasos dignos das tuas mãos, meu Pai. E que em nome de Jesus, Pai, precisamos ter calma e entender e ter paciência e clamar a Ti, Senhor. Que venhamos ter sabedoria para que o Senhor termine o processo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, e que todos os propósitos, Senhor, todos se cumprirá. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Creia, entenda e acalme no processo. Tenha sabedoria, espere que esse processo vai acabar. E então toda a sua casa receberá a glória e a vitória de Deus. Em nome de Jesus.